Existe um lugar na vida espiritual onde o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer oração. Um lugar onde você abre a Bíblia e não sente nada. Onde você ora e parece que suas palavras batem no teto e caem no chão. Onde você olha para cima e não entende porque o céu parece fechado. Esse lugar tem um nome que assusta muita gente: o deserto espiritual. E se você está nele agora, talvez já tenha pensado que algo está errado com você. Talvez tenha acreditado que Deus se afastou, que Ele se esqueceu, que Ele te deixou para trás enquanto todos parecem avançar. Mas existe uma verdade que poucos entendem: o deserto não é a ausência de Deus. É um lugar de formação invisível. E o que você vai ouvir até o final pode mudar completamente a forma como você interpreta o seu silêncio, sua dor e sua espera. Fique até o final. Porque quando você entender o que realmente acontece no deserto espiritual, você nunca mais vai enxergar o abandono como abandono, mas como processo. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mensagens que fortalecem sua fé e sua caminhada. E comenta aqui embaixo o que você gostaria de ouvir nos próximos vídeos. Talvez sua pergunta seja exatamente o tema que alguém precisa amanhã. Agora presta atenção. Porque o deserto sempre começa com uma sensação comum. Deus ainda estava perto, até que você percebe que não sente mais nada. A oração já não flui como antes. A presença parece distante. A alegria espiritual diminui. E aquilo que antes era vivo, agora parece silêncio. Foi assim com Israel. Eles saíram do Egito cheios de milagres. Água abrindo, pão caindo do céu, fogo guiando o caminho. Mas logo depois entraram em um lugar seco, vazio, sem respostas imediatas. E ali começaram a pensar: Deus ainda está conosco? O problema nunca foi a ausência de Deus. Foi a ausência de sinais constantes. Porque o deserto tira aquilo que alimenta a dependência da visão e te ensina a andar pela fé. No deserto, Deus não desaparece. Ele se oculta como direção. Porque existem coisas que só podem nascer quando você não depende mais do que sente, mas do que sabe. O deserto espiritual não é rejeição. É reeducação da alma. É o lugar onde Deus começa a desmontar a necessidade de controle emocional. Onde Ele te ensina que presença não é sensação, é promessa. E talvez hoje você esteja exatamente aí, tentando sentir algo que antes era natural. Tentando recuperar uma sensibilidade espiritual que parece ter sumido. Tentando entender por que agora tudo parece mais difícil. Mas o que parece distância pode ser Deus te ensinando a confiar sem sinais. Porque a fé mais profunda não nasce quando você sente Deus. Nasce quando você decide acreditar mesmo sem sentir nada. E isso muda tudo. Agora vamos entrar mais fundo nesse lugar onde muitas pessoas se perdem, mas onde também se formam os mais fortes na fé. O deserto espiritual quase nunca começa com uma tragédia. Ele começa com uma mudança sutil. Um dia você ora e sente algo. No outro, ora e não sente nada. Um dia a Bíblia parece viva. No outro, as palavras parecem distantes, quase silenciosas. E então nasce uma pergunta perigosa dentro da mente: eu fiz algo errado? O deserto sempre tenta convencer você de que a distância é culpa sua. Mas muitas vezes não é queda, é processo. Foi assim com Jesus. Logo após ser batizado, quando o céu se abriu e a voz do Pai foi ouvida dizendo que ele era amado, ele não foi imediatamente para o sucesso. Ele foi levado ao deserto. Isso já muda tudo. Porque isso mostra que o deserto não é sinal de rejeição. É parte da preparação. No deserto, não há multidões. Não há aplausos. Não há validação externa. Só silêncio. Só fome. Só confronto interno. E nesse ambiente, algo muito profundo acontece. O que te sustenta deixa de ser o que você vê, e passa a ser o que você crê. O deserto revela dependências escondidas. Muitas vezes, sem perceber, a fé da pessoa estava ligada às emoções. Enquanto sentia, acreditava. Enquanto tinha respostas, confiava. Enquanto havia sinais, seguia firme. Mas quando tudo isso desaparece, o coração entra em crise. Porque nunca foi treinado para caminhar sem sentir. Um jovem pode se sentir muito próximo de Deus em momentos de louvor intenso. Mas quando a emoção passa,
ele pensa que algo foi perdido. E o deserto começa exatamente aí. Quando Deus tira o excesso de sensação para ensinar maturidade. No deserto, Deus não está mais fraco. Ele está mais intencional. Ele está te levando para um nível onde você não depende mais de estímulos externos para permanecer firme. Assim como um pai que solta aos poucos a bicicleta. No começo, ele segura. Depois corre ao lado. E por fim, solta. Não porque o filho está sendo abandonado, mas porque está sendo treinado para andar sozinho. O silêncio de Deus no deserto não é vazio. É instrução invisível. É como se ele dissesse sem palavras: agora você não vai mais caminhar pelo que sente, mas pelo que eu já te disse. E isso é desconfortável, porque o ser humano foi treinado a confiar no que é imediato. Mas Deus trabalha no invisível. No deserto, o que parece atraso é construção. O que parece abandono é amadurecimento. E o que parece silêncio é direção profunda acontecendo fora do alcance dos seus sentidos. Israel não entendeu isso. Eles viam apenas falta de água, falta de comida, falta de conforto. Mas não viam que cada dia no deserto estava quebrando o Egito dentro deles. Porque o Egito não era apenas um lugar físico. Era uma mentalidade. Uma forma de depender do que é visível. De querer controle. De exigir explicações constantes. E Deus precisava tirar isso antes de levá-los à promessa. Porque quem não aprende a confiar no deserto, não sustenta a promessa. Talvez o que você chama de distância hoje, seja Deus te ensinando a sobreviver sem depender de sinais. E isso não é castigo. É amadurecimento espiritual acontecendo em silêncio. No deserto espiritual, uma das dores mais intensas não é o que acontece fora, é o que começa a acontecer dentro. Os pensamentos mudam. A confiança oscila. E a mente começa a preencher o silêncio com interpretações. Deus não me ouve. Algo está errado comigo. Eu fui esquecido. Mas o deserto raramente fala a verdade dessa forma. Ele apenas amplifica o que já estava escondido dentro de você. É como um espelho sem distrações. Quando tudo ao redor é barulho, você consegue fugir de si mesmo. Mas quando tudo silencia, você começa a se encontrar. E isso pode ser desconfortável. Porque o deserto não apenas tira sensações espirituais, ele também expõe fragilidades emocionais. Medos antigos. Inseguranças que pareciam superadas. Dependências que você não sabia que tinha. Foi por isso que Israel começou a reclamar no deserto. Não porque Deus tinha mudado, mas porque o silêncio revelou o quanto eles dependiam do Egito emocionalmente. Eles diziam querer liberdade, mas ainda pensavam como escravos. E isso é algo profundo. Você pode sair de um lugar, mas o lugar ainda pode continuar dentro de você. O deserto espiritual existe muitas vezes para tirar o Egito de dentro da alma. E isso não acontece rápido. Porque aquilo que foi construído ao longo de anos não é desmontado em dias. Por isso o silêncio de Deus parece longo. Não porque ele se afastou, mas porque ele está trabalhando profundamente onde você não consegue enxergar. Enquanto você procura respostas, ele está tratando raízes. Enquanto você procura direção, ele está curando dependências. Enquanto você pede sinais, ele está mudando sua base. E isso dói, porque a mente quer soluções imediatas. Mas Deus trabalha em transformação. É como uma cirurgia invisível. Você não vê o que está sendo feito, mas algo dentro de você está sendo ajustado. Há pessoas que interpretam o deserto como rejeição porque estão acostumadas a medir amor por respostas rápidas. Mas o amor de Deus nem sempre se manifesta em rapidez. Às vezes se manifesta em processo. Um processo que te tira do superficial para te levar ao profundo. No deserto, Deus não está distante. Ele está intencionalmente silencioso. Não para te punir, mas para te reposicionar internamente. Porque há níveis de maturidade que só nascem quando você não tem mais apoio emocional externo. Quando você não depende mais de sentir. Quando você aprende a permanecer mesmo sem confirmação. Foi isso que sustentou Jesus no deserto. Ele não respondeu ao diabo com emoção. Ele respondeu com verdade. Mesmo sem sentir nada extraordinário no momento,
ele permaneceu firme no que já estava escrito. E isso mostra algo essencial. A força espiritual não nasce do que você sente, mas do que você já decidiu acreditar. O deserto remove o excesso de sensações para revelar o que realmente permanece quando tudo se cala. E talvez essa seja a pergunta que o seu deserto está te fazendo hoje. O que sobra em você quando não há mais sinais? Porque o que permanece no silêncio é o que realmente te sustenta. Existe um ponto no deserto espiritual em que a pessoa não sente apenas silêncio, sente confusão. Porque o coração começa a duvidar do que antes era claro. O que antes era fé agora parece distante. O que antes era certeza agora parece memória. E nesse estado, a mente começa a criar interpretações perigosas. Talvez eu tenha perdido algo. Talvez eu tenha me afastado sem perceber. Talvez Deus esteja decepcionado comigo. Mas o deserto raramente é sobre perda. É sobre transformação de percepção. Ele não muda Deus. Ele muda a forma como você enxerga Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele não perdeu apenas bens, família e saúde. Ele perdeu também a sensação de compreensão espiritual. Ele orava e não entendia. Ele clamava e não recebia explicações. Ele buscava e o silêncio permanecia. E esse tipo de silêncio é mais pesado do que qualquer resposta negativa. Porque a ausência de explicação obriga o coração a confiar sem entender. E isso quebra o controle interno. O deserto faz isso de forma constante. Ele desmonta a necessidade humana de controlar o sentido das coisas. Porque enquanto você precisa entender tudo para continuar, você ainda não está pronto para confiar plenamente. E o deserto está te levando exatamente para esse ponto. Um lugar onde você não depende mais de explicações para permanecer firme. Mas antes disso, ele expõe algo profundo: a necessidade de controle espiritual. Muitas pessoas querem Deus, mas apenas dentro de parâmetros previsíveis. Querem direção, mas com garantia emocional. Querem fé, mas sem desconforto. Querem promessa, mas sem processo. Mas o deserto quebra essas estruturas. Porque nele, Deus não se encaixa nas expectativas humanas. Ele não segue o ritmo emocional da alma. Ele segue o ritmo da formação eterna. E isso foi o que confundiu tantos discípulos em momentos de silêncio de Jesus. Eles estavam acostumados com sinais constantes, milagres visíveis, respostas imediatas. Mas houve momentos em que ele simplesmente se retirou. E o silêncio gerou insegurança. Porque quando você depende de sinais, o silêncio parece ausência. Mas quando você depende de presença, o silêncio se torna apenas outra forma de caminhar junto. O problema é que muitos ainda não chegaram nesse nível de maturidade. Por isso o deserto dói tanto. Porque ele te tira da dependência do visível e te coloca na dependência do invisível. E isso confronta profundamente o ego espiritual. Porque o ego quer sentir que está no controle da jornada. Quer sentir progresso constante. Quer sentir confirmação frequente. Mas o espírito aprende algo diferente. A presença de Deus não é medida por sensação, mas por fidelidade. Um agricultor não vê crescimento todos os dias na plantação, mas ele sabe que algo está acontecendo sob a terra. Raízes se aprofundam. Processos invisíveis acontecem. E se ele arrancar a planta para verificar o progresso, ele destrói tudo. Assim também é o deserto espiritual. Se você tenta forçar respostas o tempo todo, você interrompe o processo que está te amadurecendo. E talvez hoje o que você chama de silêncio seja justamente isso. Deus protegendo um crescimento que você ainda não consegue ver. Porque há coisas que só florescem depois de longos períodos de invisibilidade. E o deserto existe exatamente para isso. Para formar algo em você que não depende mais de ver, mas de permanecer. No deserto espiritual, chega um momento em que o silêncio deixa de ser apenas externo e começa a parecer interno. É como se até os pensamentos perdessem direção. A oração fica mais difícil. A leitura parece seca. A emoção espiritual diminui. E surge uma sensação estranha de desconexão. Mas esse ponto, embora doloroso, é profundamente revelador. Porque é aqui que Deus começa a tratar uma das áreas mais sensíveis da fé humana: a dependência de sentimentos. Muitas pessoas confundem presença de Deus com intensidade emocional.
Quando sentem algo forte, acreditam que estão perto. Quando não sentem nada, acreditam que estão longe. Mas Deus não se limita ao que é sentido. Ele trabalha no que é eterno. E o deserto existe exatamente para quebrar essa ligação frágil entre fé e emoção. Foi por isso que Elias, depois de grandes vitórias espirituais, entrou em um período de colapso interior. Ele havia visto fogo cair do céu. Havia experimentado poder sobrenatural. Mas logo depois, se viu exausto, isolado e emocionalmente quebrado. E naquele momento, Deus não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um silêncio suave. Porque havia algo que precisava ser restaurado não pela intensidade, mas pela delicadeza. O deserto muitas vezes não grita, ele sussurra. E esse sussurro não é ausência, é tratamento profundo da alma. É Deus ensinando que nem toda direção vem acompanhada de impacto emocional. Às vezes, a direção vem na ausência de impacto. E isso exige maturidade espiritual. Porque o coração imaturo sempre procura sinais visíveis para validar o caminho. Mas o coração maduro aprende a permanecer mesmo quando não há confirmação sensorial. O deserto também expõe outra verdade desconfortável. O quanto você dependia de respostas rápidas para se sentir seguro. Quando tudo era imediato, a fé parecia forte. Mas quando o tempo se alonga, o coração é testado. Não para ser destruído, mas para ser purificado. É como se Deus retirasse todo apoio externo para revelar o que realmente sustenta sua caminhada. E muitas vezes, o que resta não é emoção, é decisão. Decisão de continuar. Decisão de confiar. Decisão de permanecer. Mesmo sem sentir. Mesmo sem entender. Mesmo sem ver resultados. E essa decisão é mais poderosa do que qualquer emoção espiritual. Porque emoções mudam. Mas decisões profundas moldam destinos. No deserto, Deus está menos interessado em te dar respostas imediatas. E mais interessado em formar uma base interna que não desmorona quando as respostas demoram. É por isso que o silêncio pode parecer tão longo. Porque ele não está apenas preenchendo tempo. Ele está construindo resistência espiritual. E talvez agora você esteja entendendo algo importante. O deserto não é o lugar onde Deus se afasta. É o lugar onde Ele te ensina a não depender mais da sensação da sua presença para continuar caminhando com Ele. E isso muda tudo. Porque quando você aprende isso, até o silêncio começa a falar. No deserto espiritual, uma das provas mais profundas não vem de ataques externos, mas do cansaço interno. É quando a alma começa a se perguntar, em silêncio, por quanto tempo mais? Por que isso não muda? Será que ainda faz sentido continuar? Essas perguntas não significam falta de fé. Elas significam desgaste. Porque o deserto não apenas testa crenças, ele expõe resistência emocional. Foi assim com o povo de Israel. Eles não começaram a duvidar de Deus no Egito. Começaram a duvidar no caminho. Quando o milagre não era mais imediato. Quando a provisão não era mais previsível. Quando o tempo entre promessa e cumprimento começou a se alongar. E é nesse intervalo que o coração mais é moldado. Porque o deserto não trabalha com pressa. Ele trabalha com transformação. Enquanto o ser humano quer encurtar o processo, Deus está aprofundando o processo. E isso cria tensão. O ego espiritual quer resultado. O espírito amadurecido aprende a confiar no processo. Mas essa transição nem sempre é confortável. Porque confiar sem ver é uma das formas mais puras de fé. E ao mesmo tempo, uma das mais difíceis. No deserto, você descobre que não controla o ritmo de Deus. E isso confronta profundamente a necessidade humana de controle. Você ora, mas não dita o tempo da resposta. Você espera, mas não define o caminho. Você confia, mas não vê o próximo passo claramente. E isso faz com que a fé seja refinada. Porque fé verdadeira não é construída na confirmação constante, mas na ausência de confirmação. É nesse ponto que muitos personagens bíblicos foram moldados. José, por exemplo, não foi preparado no palácio. Foi preparado no silêncio da prisão, onde promessas pareciam contraditórias, onde sonhos pareciam distantes, onde o tempo parecia parado. Mas era ali que algo invisível estava sendo construído.
caráter, maturidade e dependência de Deus. O deserto não é perda de tempo. É o tempo onde Deus trabalha aquilo que ninguém vê. E o mais difícil é que, enquanto você está nele, quase nada parece estar acontecendo. Mas o invisível é onde as maiores transformações acontecem. Um grão enterrado na terra parece parado. Mas é ali que começa o processo que sustenta toda a planta. Sem esse período oculto, não existe fruto visível. Assim também é a vida espiritual. O deserto é o solo oculto da maturidade. E muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência de ação. É ação profunda demais para ser percebida superficialmente. Por isso, a sensação de abandono é tão comum nesse período. Porque o ser humano foi condicionado a interpretar presença através de sinais imediatos. Mas Deus não é limitado ao que é imediato. Ele trabalha no eterno. E no eterno, o tempo não é vazio. É construção. E talvez o que você chama de atraso hoje seja exatamente o que está preparando você para sustentar aquilo que você pediu. Porque nem toda promessa pode ser recebida por uma alma imatura. E o deserto existe para amadurecer o recipiente antes de entregar o presente. No deserto espiritual, uma das provas mais profundas não vem de ataques externos, mas do cansaço interno. É quando a alma começa a se perguntar, em silêncio: por quanto tempo mais? Por que isso não muda? Será que ainda faz sentido continuar? Essas perguntas não significam falta de fé. Elas significam desgaste. Porque o deserto não apenas testa crenças, ele expõe resistência emocional. Foi assim com o povo de Israel. Eles não começaram a duvidar de Deus no Egito. Começaram a duvidar no caminho. Quando o milagre não era mais imediato. Quando a provisão não era mais previsível. Quando o tempo entre promessa e cumprimento começou a se alongar. E é nesse intervalo que o coração mais é moldado. Porque o deserto não trabalha com pressa. Ele trabalha com transformação. Enquanto o ser humano quer encurtar o processo, Deus está aprofundando o processo. E isso cria tensão. O ego espiritual quer resultado. O espírito amadurecido aprende a confiar no processo. Mas essa transição nem sempre é confortável. Porque confiar sem ver é uma das formas mais puras de fé. E ao mesmo tempo, uma das mais difíceis. No deserto, você descobre que não controla o ritmo de Deus. E isso confronta profundamente a necessidade humana de controle. Você ora, mas não dita o tempo da resposta. Você espera, mas não define o caminho. Você confia, mas não vê o próximo passo claramente. E isso faz com que a fé seja refinada. Porque fé verdadeira não é construída na confirmação constante, mas na ausência de confirmação. É nesse ponto que muitos personagens bíblicos foram moldados. José, por exemplo, não foi preparado no palácio. Foi preparado no silêncio da prisão, onde promessas pareciam contraditórias, onde sonhos pareciam distantes, onde o tempo parecia parado. Mas era ali que algo invisível estava sendo construído. Caráter, maturidade e dependência de Deus. O deserto não é perda de tempo. É o tempo onde Deus trabalha aquilo que ninguém vê. E o mais difícil é que, enquanto você está nele, quase nada parece estar acontecendo. Mas o invisível é onde as maiores transformações acontecem. Um grão enterrado na terra parece parado. Mas é ali que começa o processo que sustenta toda a planta. Sem esse período oculto, não existe fruto visível. Assim também é a vida espiritual. O deserto é o solo oculto da maturidade. E muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência de ação. É ação profunda demais para ser percebida superficialmente. Por isso, a sensação de abandono é tão comum nesse período. Porque o ser humano foi condicionado a interpretar presença através de sinais imediatos. Mas Deus não é limitado ao que é imediato. Ele trabalha no eterno. E no eterno, o tempo não é vazio. É construção. E talvez o que você chama de atraso hoje seja exatamente o que está preparando você para sustentar aquilo que você pediu. Porque nem toda promessa pode ser recebida por uma alma imatura. E o deserto existe para amadurecer o recipiente antes de entregar o presente. Existe um momento no deserto espiritual em que a sensação mais forte não é dúvida, é vazio. Um vazio difícil de explicar. Não é tristeza comum.
Não é apenas cansaço. É como se algo que antes preenchia o interior tivesse sido retirado. E nesse espaço silencioso, o coração tenta entender o que mudou. Mas o deserto raramente oferece explicações imediatas. Ele trabalha mais com formação do que com respostas. E isso gera uma tensão interna. Porque a mente quer sentido. Mas Deus, muitas vezes, está trabalhando transformação. Foi assim com Jó quando tudo foi removido de sua vida. Não apenas bens. Não apenas saúde. Mas também a sensação de compreensão. Ele não entendia o porquê. E isso é uma das formas mais profundas de deserto espiritual. Quando você continua caminhando sem entender o que está acontecendo. Sem mapa. Sem explicação. Sem clareza. Apenas sustentado por algo que não depende de lógica. E nesse ponto, algo começa a ser exposto dentro de você. A necessidade de controle sobre o significado das coisas. O ser humano não gosta apenas de sofrer. Ele quer entender o sofrimento. E quando não entende, cria narrativas internas. Mas o deserto não está interessado em narrativas rápidas. Ele está interessado em reconstruir fundamentos. Porque há coisas dentro de nós que só se revelam quando não há mais explicação que nos sustente emocionalmente. Foi nesse lugar que muitos personagens bíblicos foram moldados. José na prisão. Davi no esconderijo. Elias no isolamento. Cada um deles em um tipo de silêncio diferente. Mas todos com algo em comum. Deus não estava ausente, estava invisivelmente ativo. E essa é uma das verdades mais difíceis do deserto. A presença de Deus não depende da percepção humana. Ele pode estar trabalhando profundamente mesmo quando tudo parece parado. Como um médico durante uma cirurgia complexa. O silêncio não significa ausência. Significa concentração profunda em algo que ainda não pode ser revelado. E muitas vezes, Deus trabalha assim na alma humana. Removendo o que impede crescimento. Ajustando o que está desalinhado. Curando o que foi ignorado por anos. Mas o processo não é visível no momento. E isso exige confiança. Não confiança baseada em sensação, mas confiança baseada em caráter. Porque o deserto te força a sair da dependência do que você sente, para entrar na dependência do que você sabe sobre Deus. E isso muda tudo. No início, a fé é sustentada por experiências. Mas no deserto, a fé é sustentada por identidade. Quem Deus é, e não pelo que você está sentindo no momento. Por isso o silêncio não é vazio. Ele é um espaço de reconfiguração, onde Deus não apenas trata situações. Ele redefine a forma como você entende a própria caminhada. E talvez o que você está vivendo hoje não seja a ausência de Deus, mas a forma mais profunda de Deus te ensinar a não depender mais da aparência da presença, mas da certeza dela. Porque há níveis onde Deus não precisa ser sentido para ser real. Ele apenas é. E isso, embora desconfortável, é o que sustenta a fé mais madura. No deserto espiritual, uma das provas mais difíceis não é a dor, é a demora. Porque a demora faz o coração questionar o valor da promessa. E quando a promessa parece distante demais, o pensamento começa a enfraquecer. Será que ainda vai acontecer? Será que eu entendi errado? Será que eu estou esperando algo que nunca virá? Mas o deserto não trabalha com pressa humana. Ele trabalha com alinhamento interno. E muitas vezes, o que parece demora é apenas o tempo necessário para ajustar aquilo que você ainda não percebeu. Foi assim com Abraão. A promessa era clara. Mas o tempo entre a promessa e o cumprimento se tornou um teste silencioso. Não um teste de capacidade, mas um teste de confiança. E nesse intervalo, o coração humano revela sua tendência natural. Tentar acelerar o que Deus está amadurecendo. Abraão tentou resolver com as próprias mãos o que só Deus poderia cumprir. E isso gerou consequências que ultrapassaram o momento. Porque o ego sempre tenta substituir processos por soluções imediatas. Mas o espírito aprende a permanecer mesmo quando nada parece se mover. E essa permanência não é passiva. É ativa internamente. É o coração sendo moldado na espera. O deserto, então, não é apenas sobre tempo. É sobre transformação dentro do tempo. Enquanto você espera, algo está sendo ajustado em você. Dependência.
humildade, confiança, resistência à pressa. E isso não nasce no imediato. Ninguém aprende profundidade espiritual em atalhos. Porque atalhos produzem resultados rápidos, mas não produzem raízes profundas. E sem raízes, qualquer vento derruba. Por isso Deus não apenas entrega promessas. Ele prepara o recipiente que vai recebê-las. Porque o maior risco não é não receber a promessa. É receber algo para o qual você ainda não está pronto. E isso também pode ser um tipo de proteção divina. No deserto, você começa a perceber que nem toda urgência vem de Deus. Muitas urgências vêm do ego. O ego não suporta espera. Ele interpreta silêncio como fracasso. Mas o espírito entende que o tempo de Deus não é medido por ansiedade. É medido por propósito. E essa diferença muda completamente a forma como você caminha. Porque quando você está guiado pela ansiedade, cada dia parece atraso. Mas quando você está guiado pelo Espírito, cada dia é construção. E talvez essa seja a pergunta mais importante que o deserto te faz. Você está tentando acelerar o que Deus está formando? Ou está aprendendo a confiar enquanto Ele trabalha em silêncio? Porque no deserto, o silêncio não é ausência de movimento. É movimento invisível acontecendo em profundidade. No final do deserto espiritual, você percebe algo que muda completamente a forma como você entende toda a jornada. O silêncio nunca foi a ausência de Deus. Foi a forma mais profunda de presença trabalhando em você. Você olha para trás e entende que cada momento de confusão, cada oração sem resposta imediata, cada dia de espera e cada sensação de vazio, não eram sinais de abandono. Eram sinais de construção. Deus não se afastou. Ele te conduziu por um processo onde a dependência emocional precisava morrer para que a fé verdadeira nascesse. No deserto, o que parece perda quase sempre é libertação. O que parece demora quase sempre é formação. E o que parece silêncio quase sempre é maturidade sendo gerada no invisível. Agora você entende que a fé mais forte não é aquela que depende de sentir, mas aquela que permanece mesmo sem sentir. Porque sentir muda, mas a presença de Deus não muda. E quando essa verdade entra no coração, algo se reorganiza dentro de você. A ansiedade perde força. A confusão perde espaço. A necessidade de sinais constantes começa a desaparecer. E nasce algo mais profundo. Confiança sólida, mesmo no silêncio. Jesus não te prometeu ausência de desertos. Ele te prometeu presença dentro deles. E isso muda tudo. Porque agora você entende que não estava sozinho em nenhum momento. Você estava sendo formado. Mesmo quando não via. Mesmo quando não entendia. Mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. E talvez esse seja o maior segredo do deserto. Ele não revela a ausência de Deus. Ele revela a profundidade da sua fé. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua caminhada espiritual. Escreva nos comentários o que você percebeu sobre o seu próprio deserto. E compartilhe com alguém que esteja passando por um momento de silêncio e confusão. Porque às vezes, a maior cura não vem quando Deus fala alto, mas quando você aprende a confiar mesmo quando Ele está em silêncio.